Continuando. Então, é natural que o político receba. Só que você vai perceber que ao longo dessa evolução, o político administra valores. Os políticos administram o patrimônio público, que é recolhido com tributos. E, aliás, apenas um parênteses, todos pagam tributo. Tem pessoas ignorantes que batem, eu pago meus impostos. E quem não paga imposto? Todos pagam. O mendigo que pede uma moeda ali na rua e ganha R$1 e compra um cigarro, que compra uma dose de cachaça, ele está pagando tributo também. Então você não é melhor do que ele, nem pior. Você é igual. Então pare com essa besteira de dizer eu pago meus impostos. Todos pagam, exceto os sonegadores, né? Mas mesmo assim eles pagam alguma coisa. É impossível fugir do tributo, assim como é impossível fugir da morte. O que você comprar está embutido tributo. Então, o político administra o dinheiro público, o patrimônio público que é recolhido através ou por intermédio dos tributos. Só que, o que ocorre? As pessoas começaram a perceber que você, ao administrar grandes valores, os valores do patrimônio público, do dinheiro público, você pode fazer opções em onde empregar esse dinheiro público, certo? Você recolhe o dinheiro público, você pode optar, não, eu vou construir escola, não, eu vou construir linhas do metrô, não, eu vou construir casas populares, não, eu vou sanear um rio. Então, isso são opções que o político vai ter que exercer, ele exerce essas opções. Ocorre que, depois que começou-se a perceber que administrando esse grande patrimônio público, você poderia fazer determinadas opções que beneficiassem seus correligionários políticos, todos passaram a querer administrar o patrimônio público. Para quê? Para dar uma destinação que satisfaça os interesses políticos do grupo ao qual você pertence. Mas aí nós vamos dar uma recuada um pouquinho para explicar o seguinte. Na antiguidade se acredita que uma pessoa como Péricles era capaz de convencer a Assembleia falando diretamente para a Assembleia o que ela pretendia. Ele gastava muito pouco, apenas o discurso, etc. e tal. Apenas o discurso, com o discurso ele era capaz de convencer. Imagine numa cidade como São Paulo, como você, cidadão, vai conversar com os 12 milhões de habitantes paulistanos. Você vai sair de porta em porta. Você saindo de porta em porta, você passa 10 anos e não anda um bairro do tamanho do bairro que eu moro. O único bairro para conversar com as pessoas. O que se percebeu, o que se percebe é que entrou no circuito fazer política profissionalmente para se eleger. Você vai precisar de recursos para se deslocar numa cidade grande como São Paulo. Você não anda se não for de automóvel. Você precisa de roupa, você precisa de sapato, você precisa de gasolina, você precisa de carro, você precisa alimentar as pessoas que lhe dão apoio. Então tudo isso requer investimento. E quem vai fazer investimento? Vai fazer investimento na sua campanha alguém que queira, depois que você for eleito, que dê a destinação daquilo, dos recursos públicos, como eu disse, para aquelas finalidades. Se for um financiador de escavação do metrô, ele vai investir em você, vai lhe dar dinheiro para fazer campanha, mas quando você ganhar, você tem que investir em metrô, em construção de linhas do metrô, e não em casa própria, não em escola, não em saneamento dos rios. Então tudo isso é preciso que se compreenda que existe e é impossível não existir. Ninguém se elege sem que haja financiamento de sua campanha. Isso é claro, é cristalino, qualquer pessoa entende. Ninguém faz campanha sem recursos. E quem investe quer ter retorno desses recursos que investiu.
tá certo? Então é isso que se dá. A política passou a ser um local em que geralmente o grande empresariado e a imprensa, que é uma empresa também, não pense que os meios de comunicação, rede, de televisão, jornal, revista, são todos empresas, todos empresários com interesses iguais a qualquer outro interessado em construção de linha de metrô, interessado em edificações de residências urbanas, residências populares, todos têm o mesmo endereço, e o mesmo interesse, querem ganhar, querem lucrar, querem que o dinheiro público seja destinado àquilo que elas fazem para que elas tenham retorno. Tá certo? Então não existe, eu sou honesto, eu vou me eleger sem nada. Você não vai nem se eleger. Você não consegue transmitir, como eu estou fazendo isso aqui, talvez umas 2, 3 pessoas ouçam o que eu estou dizendo. Se eu tivesse alguém para disparar torpedos, se os jornais dissessem, olha, assiste o link do Osório, vê lá o que ele está falando, no outro dia eu tinha milhares de seguidores. E talvez para a gente discutir, que eu não sei de nada, eu estou aqui aprendendo igual a vocês. Mas como eu não tenho esse apoio, dificilmente eu vou atingir uma grande massa populacional que vai me ouvir sobre tudo isso que eu disse e que eu ainda vou dizer. Então, a política é importante que exista, ela não pode deixar de existir. A política, isso é um resumo que eu estou fazendo, envolve muito dinheiro, e as pessoas precisam que esse dinheiro seja aplicado naquilo que melhor lhe convém. E quem tem dinheiro para investir numa campanha, e toda campanha precisa de investimento, são os empresários. Os empresários que querem que aquele dinheiro seja destinado a algum interesse seu. Então, nós vivemos nesse ciclo. Dele não é possível sair. É impossível nós vivermos sem o político. Aí a gente vê tanta besteira, vamos fechar isso, fechar o Congresso, fechar o Supremo, fechar os poderes. Isso é uma imbecilidade. Isso é uma pessoa sem noção nenhuma de vida em sociedade pode dizer tamanha estupidez. Tá, se você fecha o Supremo, você vai colocar quem para julgar em última instância? Esse idiota que disse que precisava fechar? Se você fecha o Congresso Nacional, onde é que vai haver os grandes debates sobre os interesses públicos? Congresso você pode não gostar, mas é lá que ocorrem os grandes debates, é lá que o cidadão fica sabendo de alguma coisa. O Poder Executivo é fechadíssimo, o Poder Judiciário também. Você não tem acesso ao que o presidente gasta. Como é que ele gasta o cartão corporativo, né? Esse cartão que ele pode gastar quanto ele quiser. E não é só questão de segurança, não. É safadeza mesmo. O cara não mostra, não é por questão de segurança, porque ele comprou isso para segurança, não pode mostrar, tal. Não, se for um livro, ou um queijo que ele precisa comer, o almoço que ele pagou, claro que pode mostrar. Questão de segurança seria comprar algumas coisas que implicam realmente, de certo modo, em saber preservar a integridade do chefe dos poderes. Isso aí sim, claro, mas é uma coisa tão ínfima, mas aí se acoberta toda essa malversação do dinheiro público sob o argumento de que se trata de segurança das autoridades. Não é bem por aí, que nem todas as autoridades, tão importantes quanto o presidente da República, não tem esse esquema de segurança. E as pessoas às vezes pensam que só o presidente é chefe de poder. Nós temos 3 poderes no Brasil, não é? Os 3 poderes tradicionais. Nós temos o chefe do Poder Judiciário, que é igual ao presidente da República, e temos o chefe do Poder Legislativo, que também é igual ao presidente da República, merece tanto respeito, proteção e tudo mais quanto a segurança. Então nós não podemos viver sem a política. Está fora de cogitação, senão vai imperar a lei do mais forte, tá certo? E nessa lei do mais forte, o mais forte nem sempre é tão forte assim. Geralmente os valentões, como se diz, isso serve para a vida pública, morrem na mão
dos amarelos, dos amarelinhos, dos fraquinhos, né? Benito Mussolini, que foi tão poderoso, acabou enforcado num posto de gasolina. Então não existe. A nossa saída é vivermos em sociedade, construindo essa sociedade da melhor maneira possível, para que todos tenhamos uma vida melhor. No próximo vídeo, eu vou falar com os senhores sobre um problema que é muito curioso, talvez o que eu vá dizer vai decepcionar muita gente, que é a relação entre política e corrupção. Não existe possibilidade de fazer política sem corrupção. Corrupção vai haver eternamente. Ela é como uma sombra que acompanha o ser humano no sol. Onde o ser humano estiver, tem a corrupção. O que alguns países conseguiram foi diminuir, vamos dizer, o percentual da corrupção. Alguns países, vamos dizer, giram em torno de 50%, alguns países reduziram para torno de 5%, mas abolir a corrupção na política, na forma que a gente tem, e não existe outra forma além dessa que a gente vive, é impossível. Mas daqui um pedacinho a gente continua, tá bom?